qual foi o seu maior aprendizado de 2023? Essa é uma pergunta que eu enviei para um monte de gente que eu conheço no final ou no início do ano passado, porque eu sempre fico super introspectivo, assim, de novembro até final de janeiro. E que eu queria te estimular a pensar um pouquinho enquanto eu te conto qual foi o meu maior aprendizado e eu faço uma criação meio aleatória que você vai ver aqui, que inclusive se você quiser, você pode fazer também. Eu vou me desafiar a criar uma coisinha que eu já vou te contar o que é bastante simples e que eu acredito que qualquer pessoa pode participar também com esses materiais aleatórios que estão aqui meio que espalhados pela minha mesa. E eu já vou adiantando que caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas e você não entenda muito bem o que a gente faz por aqui, esse não é um vídeo que eu recomendaria para quem curte esse ritmo acelerado da internet, das redes sociais, vídeos rápidos, etc. Esse ambiente aqui que eu estou tentando motivar e essas conversas que eu estou tentando conduzir com as pessoas que me acompanham são muito mais intencionais. Assim, eu diria que o Tiro do Papel é um projeto que motiva uma vida mais criativa e uma vida mais intencional. Então, caso você esteja nessa vibe, alinhado, assim, se você for uma pessoa alinhada com isso, aí sim, eu recomendo você ficar. E antes de eu começar a te contar qual foi o meu maior aprendizado de 2023, eu queria comentar o que a gente vai estar criando aqui juntos. Se você quiser criar, claro, você não precisa estar criando enquanto você escuta esse podcast visual, digamos. Mas o meu objetivo aqui vai ser simplesmente fazer uma série de carinhas felizes com o máximo de materiais possíveis ocupando essa folha. Então eu vou, por exemplo, não precisa ser uma cara feliz tradicional, né, que é a mais famosa de todas. Eu poderia fazer assim um círculo amarelo e fazer uma carinha feliz dentro dela. E a gente pode até usar isso como um ponto de partida, né? Eu vou colocar isso aqui bem no centro, uma carinha amarela com um sorriso. Mas aí depois eu vou começar a usar materiais diferentes, usar fita adesiva, vou usar caneta vermelha, vou usar esses carimbos que estão aqui do lado também. Então o ponto aqui é experimentar, é deixar a criatividade fluir sem aquela pira por performance do dia a dia, porque isso muitas vezes é o que faz as pessoas acreditarem que não são criativas, um dos fatores, né? E também de, às vezes, serem muito perfeccionistas para começarem a criar também, porque tem essa coisa do resultado. Não, o resultado tem que ser lindo, o resultado tem que ser uma coisa que vai me dar orgulho, que eu queira mostrar para as pessoas. Aqui é o motivo contrário. Aqui durante essa troca, pelo menos, é o motivo que mesmo que você faça alguma coisa que você julgue que seja ruim, o objetivo é deixar as coisas fluírem. Beleza? Então vamos começar, e enquanto eu faço a carinha feliz tradicional e depois passo para as outras, eu queria te contar um pouquinho mais do meu maior aprendizado de 2023. E o meu maior aprendizado de 2023 foi uma coisa que surgiu de uma conversa que eu tive com pessoas diferentes. Para quem não sabe, eu tenho esse hábito de, quando eu estou entediado, eu envio mensagem para as pessoas que eu acredito que vão ser interessantes de receber essa mensagem, com uma pergunta aleatória. Essa pergunta aleatória pode ser realmente qualquer uma, pode ser sobre o que a pessoa cozinha quando ela não tem tempo de cozinhar. Eu acho que pessoas diferentes têm soluções diferentes para isso. Ou pode ser como é que ela inseriu o exercício físico na rotina dela. Cada pessoa tem uma história com isso. Então eu gosto de enviar essas perguntas como forma de desenvolver assim, a minha perspectiva sobre o mundo, de aprender com coisas que eu não vivenciei. E também lembrar, né, cara, é sempre bom lembrar que, cara, tem pessoas diferentes que fazem coisas de formas tão diferentes. E aí eu decidi enviar essa pergunta para as pessoas. Qual foi o seu maior aprendizado de 2023? Para ver em que territórios a gente chegava, porque, nossa senhora, eu acho esse assunto muito fascinante, assim. E aí, depois de receber essas respostas das pessoas, eu fui motivado também a pensar na minha, porque muitas pessoas responderam de volta me perguntando qual foi o maior aprendizado de 2023. Coisa que até ali eu não tinha pensado, eu meio que tinha enviado a pergunta, só que tinha deixado quieto. Eu lembro que nesse dia eu estava ocupado com alguma coisa. E aí, inicialmente, eu dei aquela travada. Sabe aquela travada perfeccionista de quando alguém te pergunta qual é o seu filme favorito? Qual é a sua música favorita? E aí você fica assim, sabe, isso é uma grande escolha, eu não posso responder errado, eu não posso responder qualquer coisa. E eu já aprendi que em muitos momentos em que eu faço isso, o ideal é beleza, até me dar um tempo depois para refletir e pensar, só que é sempre bom prestar atenção na primeira resposta que me vem em mente. Mesmo que ela não seja mais precisa, depois que eu recebi essa pergunta, o meu cérebro foi para algum lugar. E o meu cérebro foi para esse lugar, né? Ele me deu uma resposta. E aí eu pensei, cara, quer saber?
eu vou responder isso para as pessoas. Eu não vou necessariamente ranquear os aprendizados do ano, posso fazer isso depois, mas por enquanto eu acho que isso é suficiente, assim. E o aprendizado que veio em mente foi que eu precisava escutar mais as minhas emoções, porque antes, principalmente antes do processo de terapia, eu era uma pessoa que notava elas, eu dava atenção, mas eu não dava a relevância que elas de fato tinham. Fazendo uma analogia, seria como se assim, dentro do meu corpo tivesse a racionalidade com uma cadeira muito principal assim, no ministério do Tiago, sei lá, dentro do meu corpo. E junto dela tem também a cadeira da intuição, que é uma coisa que eu respeito muito, inclusive. Eu sei que tem muita gente que vê a intuição como essa coisa louquinha, essa coisa doidinha, sabe? Só que eu não penso nela dessa forma. Eu penso nela de uma forma que é muito bem explicada, inclusive pelo Sherlock Holmes, naquela série, que eu não sei quem viu a história do Sherlock. Mas tem um episódio onde ele tá... Eu até anotei essa citação em algum canto. Peraí, deixa eu pegar aqui no caderno e falar exatamente, que eu tô com um caderno aqui do lado onde eu tenho isso anotado. A citação é mais ou menos algo assim, eu vou meio que traduzir conforme eu leio, mas a intuição não deve ser ignorada, John. O John aqui no caso tá falando com o John, né? O amigo dele. Aí ele fala que a intuição representa dados que foram interpretados rápido demais para nossa mente consciente conseguir racionalizar, conseguir de fato interpretar e compreender. Então eu gosto muito disso, eu não penso na intuição como essa coisa doidinha, como essa coisa mágica. Eu penso nela realmente como se fosse uma coisa que a minha racionalidade ainda não consegue processar, mas de alguma forma o que tem dentro do meu corpo, todas as experiências que eu vivi, toda a minha bagagem, conseguiram chegar a alguma conclusão. É quase como se eu já tivesse uma resposta automática, uma memória muscular para resolver alguma coisa, como se eu não precisasse fazer a conta, como se eu já soubesse o resultado. E depois eu tenho que encontrar qual é a conta que chegou até ali, né? E aí tem uma questão interessante, que, pô, a conta podia estar errada. Né? Minha intuição pode estar errada. Só que, às vezes, ela está certa. E como é que a gente vai saber, então, né? O que eu sigo, racionalidade ou intuição? Eu vou escutar os dois lados e eu vou entender, em base a esses dois informantes, o que eu acho que faz mais sentido eu tomar como decisão. E é isso que é interessante. O Tiago, de 2000 até 2023, só considerava esses dois assim como principais informantes. Então, se o Tiago de antigamente, digamos, era um cara que colocava a racionalidade e a intuição nessas cadeiras principais de tomada de decisão, de interpretação do mundo, o Tiago de 2023 aprendeu isso. Ele aprendeu que as emoções que ele deixava numa cadeira, que era meio coadjuvante, lá no fundo, não podem ser deixadas no fundo. Elas merecem uma cadeira principal também. Isso não quer dizer que eu só vou agir de forma emocional, mas que eu vou confiar mais, eu vou escutar um pouquinho mais as minhas emoções, o que elas estão tentando me comunicar. Da mesma forma que eu escuto a minha intuição, e não só a racionalidade. E é interessante pensar que eu conheço muita gente que não funciona de uma forma muito intuitiva também. Isso é 100% racional, assim, pessoa muito racional. Embora, claro, sem notar, às vezes ela também tome algumas decisões bem emocionais, né? Mas, no geral, o critério da escolha da pessoa é bem racionalzona. E aí é interessante porque eu acredito que por causa desse treino criativo, de deixar a imaginação fluir, de ver coisas dando certo, coisas dando errado, eu aprendi a desenvolver, confiar um pouco mais na intuição, sabe? Aí, por isso que a intuição ganhou essa cadeira especial. Inclusive, essa carinha aqui que não deu muito certo, né, que foi essas fitas adesivas coladas com esse lápis branco aqui, que eu estou tentando finalizar porque a caneta branca não funcionou, é um bom exemplo disso, né? Eu segui a intuição, fui aqui, achava que ia fluir bem, no final não fluiu. Mas aqui no vermelho eu achava que ia ficar meio feinho, não ia gostar do resultado, no final até que achei legal o conceito de deixar, sabe, criar uma carinha rodando assim, só a caneta. Eu achei isso interessante. E eu não pensei, não racionalizei, só meio que me deixei levar. Então assim, eu acho que tem algumas coisas que surgem que são interessantes e que eu, construindo essa bagagem de reforços positivos, de que, pô, seguir a intuição volta e meia te leva para lugares novos que você não chegaria racionalmente, acabei começando a confiar um pouquinho mais nisso. E uma das razões que eu fico mais feliz com esse aprendizado de que as emoções precisam de uma cadeira principal no meu dia a dia e para me ajudar a tomar decisões melhores,
é porque eu sou uma pessoa que pensa muito no longo prazo das coisas. Eu penso no longo prazo das minhas relações, eu penso no longo prazo do meu trabalho, dos meus projetos, eu penso muito nisso. Eu não sou muito essa pessoa de, pô, deixa eu conseguir aqui um resultado rápido e é isso aí, porque eu acredito que isso é uma coisa meio fogo de palha, sabe? Que se eu quero muito, por que eu tô pensando em pegar um atalho e construir um negócio de qualquer jeito, né? Eu gosto de construir uma fundação boa, etc. Então, o fato de eu estar considerando muito mais agora as emoções é algo que me deixa feliz por causa disso. Porque eu acredito que isso vai me ajudar a ser uma pessoa mais equilibrada, entre aspas. Não acredito que esse momento, essa aura da pessoa perfeita equilibrada exista, mas dentro do possível, acredito que isso vai me auxiliar nesse sentido. Porque em muitos momentos eu era muito resolutivo, no sentido de não considerar muito o que eu estava sentindo. Eu só fazia, resolvia. E eu não considerava o quão ansioso eu estava por aquilo, eu não considerava o quanto de medo que eu estava por aquilo, eu não acolhia, eu não escutava aquilo, eu não tentava me explicar assim, não, Thiago, você já fez isso antes, tá tudo bem, você não precisa ter tanto medo assim. Eu meio que só deixava quieto, era como se a racionalidade e a intuição estivessem ali e elas estavam só entre elas trabalhando, e aí a emoção queria chegar assim com um papelzinho, uma ideia, sabe? E aí, sei lá, a racionalidade pega aquilo e diz: parabéns, emoção, vamos colocar isso aqui na geladeira, sabe? Então não considerava de fato o que a emoção estava querendo contar, porque naquele momento era mais prático ser uma pessoa resolutiva. E eu entendo que, beleza, é até melhor ser uma pessoa resolutiva do que a pessoa que só reclama, né? Porque esse podia ser o meu piloto automático. Eu conheço muitas pessoas que são assim, que quando tem um problema, quando tem alguma coisa que não está se resolvendo, o instinto delas ou é reclamar, ou é tentar gerar justificativas do porquê que aquilo não é solucionável, ou porquê que aquilo é realmente praticamente impossível, de tão difícil que é, etc. E a minha cabeça não passa muito tempo nesse lugar, a minha cabeça passa muito mais tempo no lugar de como é que eu resolvo isso dentro do meu controle. É uma coisa meio estoica ali, talvez, né, do estoicismo. Eu realmente penso assim, tem fatores dentro e fora do meu controle, o que eu posso fazer que possa, de alguma forma, influenciar o que também está fora, né, a me dar uma probabilidade maior de eu conseguir resolver as coisas, tanto no curto quanto no longo prazo. Então isso foi um baita aprendizado e uma coisa que eu realmente quero levar para o resto da minha vida. Inclusive eu queria te perguntar como é que você lida com isso. Você é uma pessoa que desde sempre considerava as emoções, você é uma mescla de racionalidade, de intuição. Como é que você se veria nesse cenário inteiro? Como é que você acredita que você processa o mundo? Você tem uma coisa que pesa mais do que a outra, que normalmente influencia mais as suas decisões que a outra? Tenho pensado muito nisso. Tenho pensado muito também em que áreas a intuição talvez me informa mais do que a racionalidade, ou em qual áreas a emoção me informa mais do que a intuição ou a racionalidade. Enfim, eu tenho brisado um pouco sobre esse assunto desde que eu comecei a dar uma cadeira especial, digamos, para as emoções. Porque aí eu comecei a olhar para momentos do meu passado onde, se eu tivesse prestado mais atenção nelas, eu teria tomado, sabe, eu teria feito escolhas muito melhores. Quando eu olho para o passado e eu lembro de que, por exemplo, eu já estive num relacionamento longo onde emocionalmente estava muito claro para mim que aquilo não estava mais fazendo sentido, mas o meu lado racional, que é o lado mais decisor e que pesava muito mais, pensava que, pô, Thiago, mas você já investiu tanto tempo aqui e essa pessoa é muito maneira. E a família dela é maneira também. E se você tiver que se reinventar completamente, vai dar muito trabalho, muita energia, muito não sei o quê. Vamos tentar consertar isso aqui que vai ser melhor. Não sei se você já viveu algo assim. Eu acho que é uma coisa que é relativamente comum. Não sei, eu já conversei com algumas pessoas que me trouxeram o mesmo problema. Mas aí, como eu só deixava a parte racional me guiar, e a parte emocional, que não estava muito contente com como as coisas estavam, deixava aquilo continuar rolando, né? E aí isso é interessante, porque se eu já tivesse talvez uma cadeira importante para as emoções ali, na minha vida, esse desfecho teria sido muito diferente. Talvez esse arrependimento, entre aspas, de que, putz, eu talvez devesse sair daquele relacionamento mais cedo, não teria existido. Embora isso, inclusive, seja como se diz, uma tangente muito interessante, né?
Eu acho que a maioria das pessoas normalmente já viveu isso, assim, de cara, eu deveria ter saído daquele relacionamento mais cedo, etc. Mas eu acho que a gente só descobre isso depois que a gente tenta, talvez, melhorar as coisas e ver que não deu certo, né? Então, se bobear, a decisão de tentar melhorar foi boa. Só que o resultado daquela decisão faz a gente pensar que a gente mandou mal, né? Mas se tivesse fluído bem no final, a gente achou que a gente não diria, nossa, pô. Então, eu acho que isso é um tema que é super complexo e daria um vídeo inteiro, né? Só falar sobre isso. Mas foi interessante notar como eu não considerar as emoções influenciou muito isso. E hoje está muito claro para mim, depois de ter falado sobre isso em terapia, etc. Uma outra questão que é menos pessoal, mas conectada ao trabalho também. Quando eu coloquei no ar o Criatividade Sem Bloqueio, que para quem não me conhece é o meu curso de criatividade, onde eu ajudo as pessoas a destravarem a criatividade delas com exercícios práticos. É um curso... esbarrei na caneta, okay? É um curso bastante mão à massa, é um curso bastante prático, e eu, além dos exercícios do curso, etc., eu também tenho trocas ao vivo com as pessoas, etc. Então, como eu estava colocando esse produto no mundo, que é um produto que eu queria muito ter essa sensação, que eu tenho hoje em dia, de orgulho, de uma coisa que, nossa senhora, isso aqui funciona, isso aqui de forma muito simples consegue ajudar as pessoas a irem do 0 ao 1, a não estarem criando e começarem a criar esse hábito criativo na rotina. Ou, por exemplo, de ajudarem elas a levar o processo delas para um próximo nível, né? Que também tem pessoas no curso que são mais avançadas, que são pessoas que já têm o hábito de criar e agora querem sistematizar certas coisas para os momentos de bloqueio criativo. Então, saber que eu consegui criar algo que gerou esse tipo de transformação me deixa muito feliz, mas isso veio na época com um preço. Eu lembro que na época do lançamento eu estava muito agitado, eu estava muito... Sabe aquela sensação de presença que você tem quando alguma coisa que é muito intensa está acontecendo, que parece que tudo fica numa resolução mais definida assim na vida? Era meio que essa sensação. Eu estava com tempo para fazer as coisas, eu tinha de fato assim, me organizado para que tudo flua de uma forma muito bonitinha e que eu entregue algo bom, mas eu estava nesse modo muito alerta, quando o teu corpo fica quase assim, quase num estado de sobrevivência, entre aspas, porque era realmente uma coisa que eu queria tanto que desse certo, que fluísse bem, que eu entrei nesse modo. E de noite, quando eu ia dormir, eu saía desse modo. Eu ficava ansioso. Eu começava a sentir um embrulho assim no meu estômago muito forte. E aí eu demorava para dormir e eu acordava no meio da noite. Isso durou mais ou menos assim, uns 3, 4 dias, se não me engano. Eu acordava no meio da noite, assim, tipo, com o estômago ainda mais esquisito, mais embrulhado, assim, como se eu estivesse muito realmente ansioso. E aí eu tava achando estranho, né? Eu tava achando, olha que curioso, cara. Durante o dia eu não sinto nada disso, mas durante a noite eu sinto. Então era basicamente eu bloqueando aquilo durante o dia, né? Eu tava basicamente ignorando as emoções. Estavam lá a intuição e a racionalidade trabalhando e a emoção tentando conversar com elas, né? Não estava na cadeira principal. Então eu não estava sentindo essa ansiedade, eu estava naquele modo, novamente, resolutor. Então isso foi uma coisa que me atrapalhou, inclusive profissionalmente, porque ainda bem que eu me organizei bem para esse lançamento, porque eu tive um processo de somatização, eu tive uma febre depois disso, eu tive realmente assim, 1 dia, 2 dias de febre, que eu fiquei mal por causa disso, por causa da ansiedade, por causa dessas coisas. Isso é uma coisa que não costuma acontecer comigo. Eu sou uma pessoa que, no geral, não tende a ficar desse jeito, não tende a me sentir assim tão ansioso. E eu acho que esse é um exemplo legal do que acontece muitas vezes quando a gente negligencia as nossas emoções. E esse é um exemplo de curto prazo, né? Porque não foi algo que durou 5 anos, foi um projeto que durou alguns meses. E aí isso aconteceu mais pro final, da data de conclusão do projeto, que inclusive, se você não chama de prazo, né, se você chama de deadline, gosto de incentivar as pessoas a chamarem de borderline, porque aí em vez de linha da morte é linha do nascimento do projeto, né, eu gosto de brincar com isso. E eu acho que é um exemplo muito legal de como esse tipo de processo multiplicado vezes tempo pode ser meio perigoso. Se eu sou uma pessoa que só entra no modo resolutivo e durante muito tempo eu desconsidero as minhas emoções, então se eu tiver um trabalho, por exemplo, que eu não gosto, um trabalho que, assim, que me suga, que me faz mal, será que não vale mais a pena, em vez de eu ignorar isso tudo que eu estou sentindo, eu ou tentar mudar aquele ambiente, ou a minha postura em relação ao ambiente, ou mudar de trabalho, né, em vez de simplesmente seguir no piloto automático, porque essa conta eventualmente chega.
Eu acho que essa que é a conclusão principal do porquê que eu resolvi passar as emoções para uma cadeira principal. Não só porque a conta chega, né? Mas não é só por isso, mas é também porque, cara, é mais uma pessoa que pode te informar, né? É mais uma pessoa que pode guiar as suas decisões de uma forma muito você, porque no final vai refletir aquilo que você sente. E eu acho que isso pode ser muito bom pra gente, não só do ponto de vista de resolução, porque eu tô falando aqui muito sobre fazer escolhas, né? E sobre resolver problemas. Mas para tudo, na verdade. Será que eu compro aquela caneta azul ou eu compro aquela caneta preta? Será que sabe, como é que elas fazem me sentir, além da racionalidade de que talvez ergonomicamente uma caneta seja melhor do que a outra? Então acho que se aplica de uma forma muito transversal em muitas áreas da vida. Inclusive, ó, isso aqui é um pincel. Isso aqui eu comprei incentivado pelo Austin Kleon, porque ele fala que pincéis são materiais muito legais para deixar a criatividade fluir. Esse tipo de pincel, assim, que você consegue brincar um pouco, né, com as texturas, com as formas, você consegue usar ele de formas muito diferentes. Então, estou aqui brincando um pouquinho com o pincel e homenageando uma referência, né, que eu acho que é sempre bonito a gente fazer quando a gente está criando, é lembrar quem foram as pessoas que, voltando para as emoções, nos fizeram sentir mais confiança durante a vida, ou que nos ajudaram, sabe, deram dicas que quando a gente foi criando a gente se sentiu mais feliz. Gosto muito de fazer essas homenagens com as pessoas que fizeram a diferença. Inclusive, falando em pessoas que fazem a diferença, você que está escutando esse podcast até agora, e você que também deixa comentários aqui no YouTube, você faz diferença. E no vídeo anterior, que eu postei nesse formato, eu disse que eu enviaria o desenho, né, a criação que eu fiz, para alguém que enviasse uma pergunta nos comentários, como um presente. E que eu escolheria uma dessas perguntas que foram enviadas para enviar, de fato, a criação que estava sendo feita. Só que esse vídeo está sendo gravado antes do segundo vídeo ir ao ar. Então eu ainda não sei qual vai ser a pergunta que vai ser respondida, porque ninguém deixou uma pergunta por enquanto. Então só para deixar claro também, caso você esteja chegando nesse terceiro vídeo esperando que essa pergunta seja respondida. E uma coisa que eu acredito que seja legal da gente falar para a gente fechar esse papo, enquanto eu vou novamente usando o giz de cera para fechar esse sorrisinho aqui bonito nesse cantinho da folha, é que tem uma coisa que eu acredito que seja muito importante quando se trata da nossa saúde, assim, e dos nossos projetos também, né? Porque se a gente não tiver bem de saúde, se a gente não tiver bem, entre aspas, como CPF, a gente também não consegue ser muito eficiente como CNPJ, né? E uma coisa que eu acho que é bem interessante que surgiu desse meu maior aprendizado de 2023 é começar a pensar justamente nas diferentes utilidades, entre aspas, que pode ter. Eu estar olhando para isso de uma forma mais holística, né? De eu estar olhando para a minha vida de uma forma racional, intuitiva, emocional, etc. Existe um benefício que eu acho que é muito legal e que pode ser meio subestimado pela maioria das pessoas, especialmente nessa cultura que a gente vive. Tem muito a ver com um papo que eu tenho tido com uma amiga, inclusive analista, que tem estudado sobre essas questões de saúde, etc. E ela estava falando muito sobre prevenção, né? E a gente estava conversando sobre isso, sobre como aquela clássica, né, aquela máxima que é bem clichê de prevenir é melhor do que remediar, né? É uma coisa que na teoria a gente concorda, na prática não. Né? Na prática a gente tende a ir para o lado de remediar com muita coisa. E eu espero que essa adaptação, né, essa mudança de pensamento, essa mudança de hierarquia, digamos, que eu fiz para as emoções, que é dar mais destaque para elas, que é torná-las mais importantes na minha vida, me ajude nesse processo de prevenção também. Porque como eu falei, nesse caso eu tive uma febre, né, no caso do projeto que eu estava colocando no ar, etc. Então foi uma febre de 2 dias, eu não fiquei bem, claro, ficar com febre é chato. Mas foi uma coisa pequena. Só que imagina isso no efeito bola de neve, né? Imagina isso com as coisas da vida que podem acontecer e de fato prejudicar muito a gente, né? Bolas de neve de longo prazo, coisas que a gente ignora, põe embaixo do tapete por muito tempo, processos emocionais que a gente está ignorando e que porque a gente está ignorando, a gente pode sofrer consequências muito mais sérias. Então, uma das coisas que me deixa mais feliz de ter entendido que, peraí, Thiago, é importante tu considerar as emoções, é saber que isso vai estar do meu lado nesse sentido.
Saber que de um ponto de vista preventivo, é legal sim eu escutá-las, é legal se eu tiver talvez exageradamente ansioso para algo, ou com muito medo de algo, tentar identificar o que está acontecendo, o que a emoção está tentando me comunicar, o que ela está tentando me dizer. Será que é só um medinho básico, normal, porque é uma oportunidade nova que eu nunca fiz, profissional talvez? Ou será que é uma coisa mais séria mesmo, que mexe com coisas que são bem mais delicadas para mim? E aí entra uma questão que eu acho que é muito interessante, né? Porque eu acho que num papo de alta performance, a resposta talvez seja sempre vai lá e faz. Talvez seja sempre é isso aí, se aventura, tu vai aprender, tu vai se desenvolver, tu vai voltar um ser humano melhor. Só que se a resposta é sempre essa, eu acho que existe um pouco desse risco da bola de neve, né? Se a resposta é sempre segue fazendo, não pensa, não sente, papapá, eventualmente, entre aspas, a conta chega, né? Como eu já falei inúmeras vezes aqui hoje. Preciso de outras expressões para falar sobre isso. Mas saber que agora eu tenho as emoções do meu lado me traz um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Saber que agora eu posso refletir, né, de como é que eu faço para continuar expandindo a minha zona de conforto, continuar me desafiando, continuar a me desenvolver profissionalmente e no nível pessoal também, sabe? Correr riscos que eu talvez nunca tenha corrido antes, porque eles fazem sentido para mim, eles não são riscos sem sentido. E como é que eu faço para fazer isso de uma forma mais saudável, de uma forma mais sustentável? Porque eu já comentei aqui que eu acredito que você não necessariamente precisa se jogar em tudo. Tem pessoas com níveis de desconforto diferentes em relação a coisas diferentes. Então vai ter gente que talvez precise, antes de gravar um vídeo falando com a câmera, só apertar o play. Vai ter pessoa que vai ser assim, ela vai achar estranho falar com uma câmera? Vai. Mas ela, se bobear, é uma pessoa tão extrovertida, tão eloquente, que ela vai, numa boa, lidar com isso. Enquanto eu, por exemplo, precisei de estágios diferentes, né? Eu, para gravar vídeos para a internet, precisei começar escrevendo stories com texto, para depois fazer stories com foto minha e texto, para depois ter eu falando muito rápido num vídeo. Aí sim eu conseguia falar por 15 segundos numa story. Então foi um processo que foi evoluindo muito devagar, muito diferente de outras pessoas. Eu estava expandindo minha zona de conforto, eu estava chegando ali. Só que definitivamente não foi um processo rápido. E novamente, eu acho que isso é um processo que sim, eu considerei minhas emoções, porém foi meio que emoções consideradas, mas porque eu estava com tanto medo de fazer aquilo, né? Ou tanta ansiedade de me expor, que aí sim, aí eu ouvia a minha emoção. Sabe, quando a intuição e a racionalidade notavam que, peraí, alguma coisa que passou do ponto, a emoção está se expressando mais do que o comum, aí sim elas tendiam a escutar. Enquanto isso eu criava essa carinha aqui feita de carimbo, que eu vou colocar longe da carinha vermelha, né, pra gente criar um pouquinho mais de contraste assim entre elas, talvez colocar aqui entre as amarelas, né, essa marrom. Não porque a cor vai ser fantástica junto, né, só que eu quero distribuir os estilos diferentes assim, criar um pouco de contraste entre eles. Temos aqui a nossa borrachinha. Isso aqui tá ficando legalzinho, né? Assim, nada obra de arte, mas como eu gosto de mencionar, o ponto aqui é a gente soltar a imaginação, é a gente lembrar que a criatividade pode ser uma forma de expressão, pode ser uma forma de você só agir intuitivamente, sem pensar muito, sem racionalizar, sem pirar por performance. E aí, enquanto eu te mostro essas carinhas sorridentes, eu queria te perguntar, qual foi o seu maior aprendizado de 2023? O que ele te trouxe? O que você acha que ele vai mudar no seu dia a dia? Não só no curto prazo, mas no longo prazo também. Lembrando que se você entrar naquela espiral de, peraí, é o maior aprendizado. Isso é uma resposta muito importante. Você não precisa necessariamente dizer qual foi o maior. Mas qual foi aquele que saltou assim na sua cabeça? Aquele que veio para a superfície primeiro, quando você se fez essa pergunta? Porque eu acredito que isso também é uma dica interessante. Isso é uma coisa que também comunica pra gente que pode ter sido muito relevante, mesmo que não seja o número 1 de uma forma super precisa. E caso você tenha sentido vontade de se reaproximar da sua criatividade, seja você se expressando por escrita, por desenho, por colagem, por fotografia, existem tantas formas de a gente externalizar as ideias que estão na nossa imaginação. Eu queria te convidar a conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Ele é o meu curso de processos criativos, onde eu mostro as minhas técnicas criativas favoritas. Eu te mostro como você pode inserir, respeitando o seu ritmo, esse hábito criativo na sua rotina. Isso é muito importante, né? Não tentar replicar a rotina de outra pessoa, encaixar ela na nossa vida, mas olhar primeiro para a nossa rotina
para entender como é que a gente insere esse hábito criativo. Então, se você quiser conhecer minhas técnicas criativas favoritas e também ter esse meu acompanhamento mensal, porque a gente faz uma chamada onde eu tiro dúvidas, onde eu escuto sobre os desafios das pessoas, onde eu trago alguns exercícios extras também para as pessoas, algumas coisas dos bastidores do tiro do papel também. Considera conhecer o Criatividade Sem Bloqueio. Eu chutaria que se você ficou até o final desse podcast visual, existe uma grande chance de que você vai gostar não só dos exercícios, mas também dessas trocas ao vivo que a gente tem. Eu fico muito orgulhoso que eu penso que eu estou conseguindo juntar uma comunidade muito legal de pessoas que realmente são interessadas por viver uma vida mais criativa, pessoas interessadas em viver uma vida intencional em um lugarzinho da internet. Assim, eu acho que criar essa bolha é uma coisa que me traz uma satisfação gigantesca. E eu te agradeço por ter ficado até aqui. Foi uma honra trocar uma ideia com você e até a próxima.